Creio que a mensagem principal deste tempo de festas de Natal é que Deus sempre faz o extraordinário no mais simples das coisas. Deus se revela o grande, Ele que é todo grande, poderoso, imenso, todo santo. Ele se revela de modo tão simples para nós. Veja a Sagrada Família de Nazaré. Que exemplo de humildade, que exemplo de simplicidade, né? Maria, José e o menino Jesus. A gente olha para o quadro e olha também o presépio, toda essa simplicidade. Veja que para ser uma família cristã, uma família temente a Deus, conforme também o Salmo fala, trilhar os caminhos do Senhor não precisa muita coisa. Basta então abrir as portas da casa, do lar, para que Deus possa estar ali. E assim fazer grandes coisas, fazer maravilhas. Então veja José, Maria, simplicidade de coração. Eles, com aquele jeito deles de ser, de cuidar do menino Jesus. Creio que o principal sobressai ali a atitude de muito amor, de muito carinho, de muita afeição demonstrado em cada momento ao menino Jesus. Claro que nem Maria nem José tinham consciência total do mistério que estava ali, naquela criança, naquele menino. Com certeza, para eles também era meio difícil compreender este mistério na sua totalidade. Mas eles contemplavam. Nós vemos aqui a palavra de Deus sempre falando. Maria guardava todas estas coisas em seu coração. Ou seja, guardar quer dizer se colocar diante do mistério, se prostrar diante do mistério com humildade, contemplar. Quando a gente depara com um mistério extraordinário como esse, a gente contempla, medita e deixa então Deus falar. É uma experiência do mistério, daquilo que Deus se revela, do extraordinário de Deus se revelando no simples. Então, diante da Sagrada Família de Nazaré, a gente também se coloca com humildade e se pergunta: como nossas famílias podem ser igual? Como sua família pode ser igual à família de Nazaré? Ao perguntar, você vai encontrando as respostas, tanto pela experiência de fé na oração, como também na sua mente vem as respostas. Como ser mais simples? Como não complicar as coisas? Às vezes o pai e a mãe querem complicar tanto as coisas para com os filhos, às vezes não fazendo escolhas adequadas. Né? O que é mais importante na educação do filho, por exemplo? Tem que saber fazer a escolha, né? Tem que saber colocar aquilo que é em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar? Né? O que vai fazer a pessoa ser uma pessoa capacitada para viver de modo digno, de modo honrado no mundo? A gente sempre lembra do mandamento de Deus. O mandamento que Deus ensinou. Aqui também a carta aos Colossenses muito bem fala: o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, se o amor é o vínculo da perfeição, então é colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então nossas famílias colocar Deus em primeiro lugar, Deus no centro, Deus no seu lar. Então as coisas estão sendo diferentes, vai tendo um clima diferente, vai tendo uma decoração diferente, podemos dizer. Então, o que você escolhe para a sua família, para a educação dos seus filhos? O que você coloca em primeiro lugar? Às vezes coloca tantas outras coisas, né? Às vezes pensa em dar a melhor faculdade, filho, melhor carro, a melhor casa,
o melhor casamento, mas e a melhor, o tesouro principal que é Deus, que você está oferecendo para o vosso filho? Está dando a formação necessária da fé, a fé cristã, o alicerce da fé? A gente vê aqui Maria e José que se preocupam em viver a fé, em estar sintonizado com Deus. Por isso que eles vão em Jerusalém. O que em Jerusalém acontece? Todos os anos, a festa da Páscoa. Então veja que leva Jesus para a festividade da Páscoa também, para que Jesus, vendo o exemplo de Maria e José, também ele possa ir como que desabrochando tudo que é ali o Filho de Deus. Então assim a família ela pode ser alicerçada quando está sintonizada com Deus, quando o seu lar está todo impregnado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela vida de oração. Quantas famílias que não rezam mais, né? A televisão que toma conta, a internet. Tem tempo para tudo, né? O Eclesiástico também, em outro momento, fala: tem um tempo para nascer, tem um tempo para viver, tem um tempo para lazer, tem um tempo para Deus, tem um tempo também para outras coisas. Mas, em primeiro lugar, o que nós colocamos? Às vezes colocamos as coisas. Nos preocupamos demais com as coisas do mundo e às vezes aquilo que é o central da nossa vida, da vida da família, fica meio de lado. E aí então muitas vezes nossas famílias não têm força para resistir a todas as coisas que vão aí atacando o bem da família, né? Hoje nesse mundo pós-moderno nós vemos maus exemplos de todos os lados, né? Aí fora, pelos meios de comunicação. Então, se a família não tiver essa força de Deus, ela vai enfraquecendo, vai perdendo a capacidade de ação, vai perdendo força, e aí então vai entrando esse monte de outras coisas e não consegue então viver mais as virtudes domésticas, né? Veja que principalmente a primeira leitura fala para nós os filhos. Quem tem pai, quem tem mãe, levanta a mão, vamos ver. Olha aí. Então essa primeira leitura de Eclesiástico fala principalmente para nossos filhos. Veja quantas bênçãos nós recebemos se a gente honra o pai e a mãe. Alcança o perdão dos pecados, ajunta tesouros, terá alegria com os próprios filhos. No dia que rezar será atendido, terá vida longa. Nossa, quantas bênçãos, né? Bênçãos sobre bênçãos, podemos dizer. E se a gente não honra o pai e a mãe, coisas ruins acontecem, né? Por quê? A gente não honra o pai e não honra a mãe. Não respeita o pai, não respeita a mãe. Quantas vezes a gente ouve por aí, né? Certos filhos que xinga, né? O pai fala mal, humilha, tem vergonha do pai e da mãe, às vezes porque o pai e a mãe tem a sua simplicidade, às vezes porque é muito pobre. Então várias situações que às vezes os filhos causam gravemente um desrespeito para com o pai e para com a mãe. E é grave, né? Muito grave. A palavra de Deus, de modo indiretamente, está falando isso. É grave quando a gente desonra o pai e a mãe. O pai e a mãe, aquele que nos educou, aquele que nos deu a vida, né? Que cuidou de nós quando a gente era criança, né? Pequenininho, depois foi crescendo, adolescente, pior ainda, né? Mais tempo da rebeldia, e assim por diante. Então, quanto nossos pais lutaram por nós, quanto sofreram por nós, e às vezes a gente, ao invés de devolver um pouquinho de amor, de gratidão, de respeito, a gente faz o contrário, né? E aqui ainda mais fala, quando nossos pais estiverem perdendo a lucidez, ou seja, naquele momento ali, da idade avançada, onde nossos pais já não conseguem caminhar muito, né?
lá com os 90 anos, já as pernas enfraqueceram, a mente também já não consegue falar de modo correto, não há conexão, né, no seu cérebro, as palavras saem atropeladas, ou esquecem facilmente. Então, é nesse momento que a palavra de Deus fala: cuide de seu pai, ampare o seu pai na velhice. É triste saber muitos, né, filhos que podem cuidar dos pais, levam para o asilo e deixam lá. Claro que tem casos em que os filhos, também na sua pobreza, né, sua indigência, não tem como cuidar adequadamente daquele pai, daquela mãe na velhice. Mas são casos raros, né? Na maioria, o filho pode cuidar, os filhos podem cuidar do pai, né? E às vezes fica aquele joga, né? Joga para um filho, joga para o outro, fica jogando, né? É muito triste às vezes a gente escutar certos casos esses, né, em que os filhos ficam ali como que uma peteca, né? Jogando o pai para lá e para cá, o pai e a mãe, né? Não são capazes de cuidar do pai e da mãe naquele momento que mais precisa. Então, que a palavra de Deus, e que olhando para a Sagrada Família de Nazaré, a gente possa crescer em nosso compromisso com a nossa família, para que a família seja um lar cristão, um ambiente gostoso, onde o pai, a mãe, esposa, os filhos possam viver felizes, onde possa ter Deus ali no meio, onde seja o elo que une e onde o amor, então, seja o vínculo que cria a perfeição da família cristã. Vamos agora professar a nossa fé.